Hoje vamos falar sobre um fenômeno incrível e recentemente descoberto na ciência da reprodução, o clarão de luz que marca o início da vida humana. Você sabia que a vida começa com um verdadeiro show de luzes? Vamos entender mais sobre essa descoberta fascinante. Em um estudo revolucionário, cientistas conseguiram filmar um clarão de luz que ocorre no exato momento da fecundação, quando o espermatozoide encontra o óvulo. Este evento luminoso é causado pela liberação de íons de zinco, que emitem pequenas faíscas de luz. É como se a vida começasse com fogos de artifício microscópicos. Mas o que exatamente causa esse clarão? Quando o espermatozoide penetra o óvulo, há uma liberação maciça de zinco das células do óvulo. Este zinco se liga a pequenas moléculas, chamadas fluoróforos, que emitem luz quando ligadas ao zinco. É essa reação química que cria o clarão visível. Esta descoberta não é apenas um espetáculo visual, ela tem implicações significativas para a ciência da fertilidade. Por exemplo, pode ajudar a identificar quais óvulos são mais viáveis para fertilização in vitro, aumentando as chances de sucesso em tratamentos de fertilidade. A descoberta também traz à tona várias questões éticas e filosóficas sobre o início da vida. Se a vida começa com um clarão de luz, isso muda nossa percepção sobre o momento exato do início da vida? Este fenômeno nos lembra da complexidade e da beleza da criação da vida. Cada nova descoberta científica nos aproxima mais de entender os mistérios da nossa existência. E você, o que acha dessa incrível descoberta? Você sabia que o seu intestino pode estar carregando mais do que comida? Todos os dias o corpo recebe uma carga pesada. Ultraprocessados, açúcar, álcool, cigarro, remédios, estresse e poluição. Tudo isso vira toxina, inflama o intestino e abre brechas na parede que deveria te proteger. E quando o intestino adoece, o corpo inteiro sente. A imunidade despenca, a energia some, a inflamação avança e o terreno fica perfeito para a doença se instalar. A boa notícia? Dá para limpar esse ambiente de dentro para fora. O Glutamine Prime, da 4Life, é um detox celular. A L-glutamina é o combustível das células do intestino. Nutre a mucosa e fecha as brechas da parede intestinal. A L-alanil, L-glutamina, é a forma mais estável e de alta absorção. A L-arginina ativa a circulação e acelera a regeneração dos tecidos. A N-acetil, L-cisteína, produz glutationa, o antioxidante mestre que desintoxica o fígado e protege cada célula. O ácido alfa-lipoico neutraliza os radicais livres e recicla os outros antioxidantes. E o grande diferencial, os fatores de transferência, a tecnologia patenteada do laboratório 4Life, que treinam o seu sistema imunológico e fortalecem as células de defesa que vigiam o corpo e eliminam o que não deveria estar ali. Juntos, eles limpam o terreno, reduzem a inflamação e criam um ambiente saudável, onde a doença tem mais dificuldade de crescer. Cuide do intestino e você cuida da base da sua saúde. Glutamine Prime, da 4Life. Nutrição, detox e proteção, de dentro para fora. Você sabia que a partir dos 25 anos, o seu corpo começa a produzir menos colágeno? Aos 40 já perdeu quase metade. E é exatamente isso que explica as dores nas articulações, a pele que perde firmeza, os cabelos mais fracos, as unhas que quebram. O colágeno não é luxo. É a proteína que literalmente segura o seu corpo por dentro. Mas nem todo colágeno é igual. Existem 5 tipos, e cada um cuida de uma parte diferente do organismo. O tipo 1 é o mais abundante do corpo humano. Cuida da pele, dos ossos, dos tendões e dos ligamentos. O tipo 2 vai direto para as cartilagens e articulações. É ele que protege seus joelhos e coluna. O tipo 3 dá elasticidade à pele e aos vasos sanguíneos. O tipo 5 forma os tecidos dos órgãos internos. E o tipo 10 é essencial para a formação óssea e a saúde das articulações. Suplementar com apenas um tipo é como tentar consertar uma casa, trocando só as janelas. O 4Life Transfer Factor, colágeno, foi criado exatamente para isso. Em um único sachê de pó sem sabor, fácil de misturar em qualquer bebida, você tem os 5 tipos de colágeno que o seu corpo precisa. Mas a fórmula vai além. Tem biotina, que fortalece cabelos, unhas e pele. Tem vitaminas essenciais para que o seu organismo sintetize o colágeno no nível celular. E tem o ingrediente mais exclusivo do mercado, o fator de transferência. Uma molécula patenteada pela 4Life que modula o sistema imunológico, otimiza os processos de regeneração celular e potencializa tudo que os outros ingredientes já fazem. Nenhum outro colágeno do mercado tem isso. É a diferença entre repor e regenerar.
Um estudo acompanhou participantes usando o Transfer Factor Colágeno por 84 dias. Os resultados foram impressionantes. Mais de 80% relataram melhora perceptível. A hidratação da pele aumentou 25%. As rugas reduziram 30%. E foi observada a ativação da telomerase, a enzima responsável pela renovação celular. Isso é regeneração no nível do DNA. For Life Transfer Factor Colágeno. O que segura você por dentro? Bate o meio da tarde e ela some. A energia. O corpo pesa, a mente trava, o café já não resolve. Aí vem a tentação. O energético comum. Uma bomba de açúcar e cafeína em excesso. Ele te joga pra cima na marra e o seu coração paga a conta. Não é exagero. Cardiologistas alertam. Há casos relatados de palpitação, picos de pressão, arritmia e episódios graves ligados ao consumo abusivo dessas bebidas. Energia artificial não é energia. É o seu corpo no vermelho. Energia de verdade é o oposto. Não é química, não é açúcar. É natural, do jeito que o seu corpo reconhece. Não chicoteia o corpo. Dá a ele o que falta para funcionar. De dentro para fora, no nível das suas células. Isso é o For Life Energy. E o que faz o For Life Energy ser diferente está dentro de cada sachê. Elas transformam o que você come em energia dentro da célula, ativando a mitocôndria, o motor que produz o ATP, a moeda de energia do corpo. Sem vitamina B, a comida vira peso. Com ela, vira combustível. A cafeína não vem de laboratório, vem da natureza. Chá verde, erva mate, guaraná. Tudo natural. Estímulo limpo, foco e disposição firmes, sem explosão artificial e sem a queda. Vitamina C, antioxidante que combate o desgaste do dia e ajuda a reduzir a sensação de fadiga. E os eletrólitos, os minerais que conduzem a corrente elétrica do seu corpo. Eles hidratam e fazem a sua energia fluir. E o que só a For Life tem? O fator de transferência. Porque corpo com defesa em dia não desperdiça energia se defendendo o tempo todo. Imunidade inteligente é energia preservada. E para por um instante. Pensa nisso. Seu corpo é 70% água. E tudo o que acontece em você é elétrico. Cada batimento, cada pensamento, cada movimento. Tudo é corrente. E corrente só flui com o que a conduz. Energia limpa, natural, que sustenta. Que cuida da sua defesa enquanto te move. Sem pico, sem queda, sem cobrar do seu coração. Num sachê, na sua água, todos os dias. Porque a vida cobra disposição agora. E agora você tem. For Life Energy. A sua energia, do jeito certo, como a natureza quis. Agora, enquanto você assiste isso, tem algo te envelhecendo por dentro. Silencioso, invisível. A cada segundo, ele rouba um pedaço da sua juventude. O nome dele, radical livre. Moléculas instáveis que atacam as suas células sem parar. Vem do sol, da poluição, do estresse, da comida industrializada. E o estrago se acumula. É o que enferruja o metal. E é o que enferruja você, por dentro. Envelhecer não é só o tempo passar. É dano, é oxidação. Cada célula oxidada é um pedaço de juventude que vai embora. A pele perde firmeza, a energia some. E a sua defesa, a imunidade, começa a cair. Quanto mais o tempo passa, menos o corpo se protege sozinho. Mas a natureza guardou a resposta. Antioxidantes. Eles entram na frente e neutralizam o radical livre antes do estrago. Só que não é qualquer antioxidante. São os mais poderosos, concentrados, juntos. Isso é o Rio Vida Sticks, a bebida da juventude da For Life. 6 das frutas mais antioxidantes do planeta, em um só sachê. Açaí, romã, mirtilo, sabugueiro, uva roxa e semente de uva. Mais de 300 compostos protegendo você. Uma das maiores forças antioxidantes que existe. E tem mais. Eles acordam a sua própria defesa. O corpo passa a fabricar os antioxidantes dele mesmo. Proteção que continua, mesmo depois do copo vazio. Mas o Rio Vida tem algo que nenhum outro suco antioxidante tem. O fator de transferência, exclusivo da For Life. Ele não só protege, ele ensina o seu sistema imune a reconhecer, responder e lembrar. Inteligência de defesa, no mesmo gole. Aí a pele recupera firmeza, a disposição volta, o coração ganha proteção e a imunidade fica de pé. Porque juventude de verdade vem de dentro. Não é maquiar o tempo, é frear o que te envelhece. Um sachê, na sua água, todos os dias,
Simples assim. O tempo não para, mas você decide como vai envelhecer. Comece hoje a defender a sua juventude. Rio Vida Sticks. Beba a sua juventude. Fatores de transferência são moléculas extraídas do colostro bovino e da gema de ovos que transferem conhecimento imunológico de uma célula para outra. Eles ensinam o seu sistema imunológico a reconhecer ameaças potenciais, responder a elas e lembrá-las. Mas bovinos, galinhas, como assim? Raciocine comigo. Esses animais estão interagindo com o ambiente ao seu redor. Desafios naturais, como variações climáticas, patógenos presentes no solo e na vegetação, incluindo os micro-organismos presentes na natureza. Esses desafios estimulam o sistema imunológico dos animais a lidar com todas as ameaças invisíveis ao seu redor. Os fatores de transferência são como banco de dados que armazenam toda essa concentração extraordinária de informações poderosas de defesa. Fatores de transferência, ainda que extraídos do colostro e do ovo, não é colostro e nem ovo. Deles é extraído apenas o elemento bioativo, que traz consigo todo o conhecimento imunológico acumulado ao longo de toda a vida daquele animal, sem que isso prejudique em absolutamente nada o seu bem-estar. Mas vamos acompanhar a jornada dos fatores de transferência através do corpo, à medida que eles aumentam o QI do seu sistema imunológico. A pílula percorre até o estômago, onde ela se dissolve. As moléculas dos fatores de transferência são liberadas e seguem para o intestino. Quando um fator de transferência encontra uma célula imune não treinada, ele entra e a ensina, deixando-a pronta para reconhecer, responder e lembrar das ameaças. Essas células recém-instruídas produzem mais fatores de transferência e, como um exército de espiões que compartilham informações sigilosas, se movem através do corpo, educando outras células ao longo do caminho. Em pouco tempo, essa transferência de conhecimento imunológico se espalha pelo seu corpo até que todo o seu sistema de defesa natural seja fortificado, se torne mais sábio e vigilante, te levando a um nível de imunidade que redefine todas as suas expectativas. Células matadoras, natural killers. No centro do vídeo, grande uma célula de linfoma, tipo de câncer do sangue. As células pequenas são as células matadoras. A cada contato, ferem a célula cancerosa. No final, a membrana da célula cancerosa se rompe pela ação das matadoras. As células alongadas são cancerosas. E as matadoras redondas e menores. As células matadoras secretam substâncias que aparecem em vermelho. As membranas das células cancerosas arrebentam e elas morrem.